Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar agora meditando em uma palavra, fazendo a reflexão no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37 a seguir, que vai nos dizer assim: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Queridos, o texto do Gênesis, no capítulo de número 6, ali que começa a narrar a respeito da destruição da humanidade, onde nos conta a história, a qual o personagem principal é Noé, vai nos falar do dilúvio. Dilúvio esse que destruiu a humanidade da época, apenas escapando 8 pessoas, a saber, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Eles se salvaram deste dilúvio. Deus, ele olha para a humanidade, e a Bíblia diz que o pecado da humanidade cheirava mal às narinas do Senhor, ao ponto que o Senhor se irou. E o texto diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem sobre a face da terra. Mas o Senhor olha para a terra e a Bíblia diz que ele vê um homem a qual ele se agrada, e ele achou graça nesse homem. E a ele chamou e deu uma incumbência de construir uma arca para salvar a humanidade. Mas que humanidade? O que acontece? Noé, ele leva 120 anos para construir essa arca. E esses 120 anos, Noé, ele anuncia, ele prega para as pessoas sobre o dilúvio. Mas ninguém dava crédito a Noé. Não chovia naquela época, ao ponto de que ocorresse um dilúvio. Então ninguém acreditava no que Noé pregava. As pessoas que ali passavam, que viam Noé construindo aquela arca, com certeza faziam chacota dele. Mas Noé permanecia firme no seu propósito, permanecia no chamado que Deus tem para a sua vida. Noé, então, ele continua a pregar até que cumpre-se ali os 120 anos. E então o Senhor agora, ele manda chuva. Ele abre as comportas do céu, abre também as da terra, e começa a cair água, começa a chover. Noé entra com a sua família na arca. Então as pessoas começaram a perceber a chuva, e uma chuva constante, uma chuva forte. E aí elas percebem, Noé estava certo. Só que o problema é, agora é tarde. Não tem mais como escapar. Embora aquelas pessoas corressem e fossem ao encontro de onde estava a arca, a Bíblia diz que o Senhor selou pelo lado de fora, ou seja, Noé não tinha como abrir a arca para que aquelas pessoas entrassem naquele instante. Não tinha como. Aí o que acontece? Toda aquela multidão de pessoas morre. Naquele dia, morre. Todos eles. Morrem porque não conseguem escapar. A Bíblia diz que o monte mais alto foi coberto pelas águas. Assim também, o texto que nós lemos hoje em Mateus diz assim: assim também, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A igreja tem pregado o Evangelho.
A igreja tem anunciado o evangelho para as pessoas. E o que é que muitas pessoas dizem? Que nada. Isso não vai acontecer. Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é misericordioso. Deus é bom. Com certeza, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Mas Deus é justo. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O versículo 35, que é o versículo anterior, vai dizer assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aquilo que Deus falou que Ele faria, e Ele falou lá no começo, lá no princípio, Ele vai cumprir. Embora Ele seja bom, amoroso, generoso, misericordioso, Ele é justo. E Ele vai agir com justiça. E aqueles que receberam a palavra, esses entrarão para serem salvos. A Bíblia vai nos dizer que de fora ficarão os cães, feiticeiros, mentirosos, ladrões, roubadores, efeminados. Ficarão de fora, é o que diz o texto, a palavra diz. Ficarão de fora de onde? Do reino, da cidade santa. Olha, a cidade santa. Ou seja, para entrar na cidade santa tem que ser santo. E para ser santo tem que andar nos caminhos de quem é santo, que é o Senhor. Temos que trilhar os caminhos de Deus, trilhar pela sua palavra, não há outra maneira. Então o que a igreja está fazendo é a mesma coisa que Noé fez: anunciar o fim, pregar sobre a vinda do Senhor. Noé pregou, não acreditaram e morreram. A igreja está pregando, muitos não estão acreditando e vão perecer. Vão perecer por não crer, vão perecer por não acreditar, vão perecer por olhar o discurso da igreja e achar que é balela, achar que é fábula. E não é. O evangelho, ele tem mostrado. Hoje, tudo que tem acontecido já foi falado antes. Tudo que está acontecendo está se cumprindo a palavra do Senhor. Mas muitos não estão dando crédito. Muitos não estão vendo porque se deixam cegar. Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus deste século, o príncipe deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não vejam, a luz do evangelho da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Os homens não querem ver porque têm sido incrédulos, não acreditam na mensagem do Senhor, a mensagem do reino, a mensagem da cruz, não têm acreditado, têm se perdido e vão perecer, porque o Senhor veio para salvar a todos. A Bíblia deixa bem claro, Ele veio para salvar a todos, e todos quanto creram no seu nome vão receber a vida eterna. Mas a condenação é esta, que não creram no unigênito Filho de Deus. Então aquele que crê, ele vai receber. Aquele que andar nos caminhos, na palavra do Senhor, vai receber. Aquele que andar buscando sempre fazer a vontade do Senhor, vai receber o seu galardão, a sua bênção, a vida eterna. Mas infelizmente, aqueles que não creem, vai acontecer a mesma coisa daqueles que estavam na geração de Noé. Vão perecer. E mesmo que corram, estará fechada a porta. A porta estará fechada e não tem quem abra mais essa porta, pois a oportunidade é única. Não há uma segunda oportunidade. A oportunidade é única. Você ouviu, você crê, você será salvo. Você confessou, você será salvo. Mas se você não crê, esta é a condenação. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz.
preferiram viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, e não da maneira que o Senhor queria. Como nos diz Noé, casavam-se, davam-se casamento, bebiam, faziam farras ali. E Noé anunciando, o fim virá o dilúvio, vai destruir todo mundo. E ninguém acreditou. Mas na hora que começou a chover, todos viram que foi a verdade. Na hora que virem a igreja sumir, verão que é verdade. Só que será tarde demais. E estaremos na glória com o Senhor. Mas aqueles que não creram, infelizmente, perecerão. Então é tempo de você ouvir a mensagem, é tempo de você crer, é tempo de você confessar a Deus como Senhor da sua vida e ter direito à vida eterna. Então essa reflexão quero deixar para nós neste dia. Ouça, guarde, coloque em prática. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.